Bom dia, alunos do nono ano. Vamos relembrar esses dois conteúdos. Primeiro, a Era Vargas, que não é toda. Nós falaremos somente da página 320, que é o fim da Primeira República, e nós falaremos sobre o imperialismo na África, página 276. Mas vamos lá. Primeiro, para nós entendermos esse contexto, em que contexto que se deu que se dá a Era Vargas, durante o período da crise de produção norte-americana, a crise de 29. Mas o que eu quero que vocês lembrem e o que eu quero também fazer com que vocês se recordem é o seguinte: de onde vai surgir a expressão café com leite? Então, isso vai surgir no governo do presidente Campos Salles, que é nesse período que vai haver uma união entre as oligarquias paulistas e as oligarquias mineiras. E, a partir desse momento, essa junção de paulistas, essa união de paulistas e mineiros, ela vai perdurar por todo a Primeira República. Correto? Então vamos lá. Uma vez explicado a origem da oligarquia café com leite, que nada mais era do que o revezamento, um pleito era um presidente paulista, na outra eleição era um presidente mineiro. Então, diante desse fato, é que vai... Aí o que nós temos? Nós temos, como eu falei para vocês, no contexto nós temos a crise do café, que nada mais foi do que, com a crise mundial do capitalismo, que foi a superprodução das indústrias norte-americanas, e na sequência também a quebra da Bolsa de Nova York, houve uma redução brusca na exportação de café, que era o produto, era o carro forte, posso assim dizer para vocês, da época. O café ele foi responsável por uma série de coisas no Brasil. Então, o que vai acontecer? Com a quebra da Bolsa de Valores, vai haver uma queda no valor da saca de café no mercado internacional. Que agora, uma saca de café vai valer muito menos que 50% do valor que era. E isso vai vai gerar a falência, vai levar à falência de muitos cafeicultores. Por quê? Por conta desse longo período de recessão, em que o mundo, ou todos os países que seguiu a política capitalista também se quebrou. E aí é nesse momento que vai começar a surgir o quê? O declínio político da elite cafeeira. Essa foto aqui, vocês observam que o Getúlio Vargas ele compõe a pasta ministerial do Osto Luiz. Ele era ministro da Fazenda no governo do Osto Luiz.
E aí o que vai acontecer? Vai ocorrer um desentendimento entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Por quê? Porque, pela ordem de sucessão, seria a vez do Washington Luiz apresentar o Antônio Carlos Prestes, que era o candidato de Minas Gerais. Só que vai ocorrer algo, diferente. O Washington Luiz, ele vai apresentar um apadrinhado dele. Ele vai apresentar o Júlio Prestes, ao invés de apresentar o Antônio Carlos Ribeiro de Andrade. E aí, a Minas Gerais vai fazer uma coligação com o terceiro colégio eleitoral, que era o Rio Grande do Sul. Então, vai surgir a Aliança Liberal, composta por políticos do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Pernambuco, e os renovadores e conservadores, Aqui, a disputa da política do café com leite era para ser o Antônio Carlos, e o Washington Luiz acaba apresentando o Júlio Prestes, e isso gera toda uma atmosfera. O que vai acontecer? O lançamento da candidatura do Getúlio Vargas como cabeça de chapa e o vice dele, o João Pessoa, ele vai reforçar com as reformas propostas pela Aliança Liberal. Então, o que o Getúlio Vargas ele prometia? O voto secreto, a criação de leis trabalhistas, o incentivo à produção industrial, que a grande aceitação entre as camadas médias urbanas e os militares ligados ao tenentismo, foi esse momento, o momento que o Getúlio Vargas, também sendo um militar, ele se lança nessa candidatura. E aí o que vai acontecer? Até a oposição, o Bloco Operário, que é ligado ao Partido Comunista Brasileiro, e lança umas reformas radicais para a época, que é o voto feminino, imposto para os ricos, aquela coisa da esquerda. Só que, em meio a essas propostas, quem vence as eleições é o Júlio Prestes, em março de 1930. A Aliança Liberal, os políticos, que é a chapa que compunha a Aliança Liberal, que tinha como cabeça de chapa o Getúlio Vargas e o João Pessoa, eles não aceitam o resultado, e aí começa todo um clima de tensão entre os segmentos sociais, E aí, numa dessa, o Antônio Carlos ele fala o seguinte: façamos a revolução antes que o povo a faça. Ou seja, nós temos que tirá-lo do poder antes que o povo tire. E aí, em meio a essa confusão de partidários do Washington Luiz com partidários do Getúlio Vargas, o vice do Getúlio, João Pessoa, ele é assassinado. E aí o que a oposição, a Aliança Liberal faz? Ela vai pegar a morte, esse ato, a morte do
João Pessoa e vai atribuir que foi uma questão política e tal, e isso vai causar de norte a sul do Brasil, vai causar uma confusão generalizada entre simpatizantes do Costa Luiz e os simpatizantes, né, os eleitores do Getúlio Vargas, e o pau vai quebrar, vai cantar na casa de Noca, de norte a sul do Brasil. Aí, sobre uma ameaça, né, um levante militar de uma guerra civil, né, os militares do Rio de Janeiro, eles vão realizar o que? A deposição de Washington Luiz. É montada uma junta provisória e o Washington Luiz ele é destituído do cargo no dia 24 de outubro, né, de 1930. E o poder vai ser entregue a Getúlio Vargas em 3 de novembro do mesmo ano. E aí o Getúlio, ele, se considerando, né, o chefe político do movimento, ele deu o pontapé inicial, que foi a Revolução de 30. O que foi a Revolução de 30? Foi o movimento que ele vai colocar fim à Primeira República. Correto? E a Primeira República nada mais era que desde do governo do presidente Campos Salles, vai surgir as oligarquias que vão ser chamadas de a política do café com leite. Ok? Agora, nós vamos ver o imperialismo na África. Aí eu digo a vocês, o que é o imperialismo? Né? O imperialismo é a denominação, né, o termo imperialismo é a denominação de um país ele invadir uma outra nação e impor sobre ela, né, a sua política. Essa política ela a política imperialista, ela vai mexer em todos os segmentos da sociedade. Não. O imperialismo ele vai ser o quê? É um termo que é utilizado para definir as práticas políticas em que uma nação busca promover uma expansão territorial, econômica e cultural sobre outra nação. A utilização da palavra imperialismo, ela pode ocorrer em contextos atuais, né, de hoje em dia. Como, por exemplo, quando um país resolve invadir militarmente outro país. Correto? Então, e quais as consequências do imperialismo para um povo colonizado? No plano político, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a introdução de elementos europeus na sociedade local. É a submissão das autoridades locais diante
né, dos europeus. Um exemplo disso é na África. Houve a segregação racial, onde os europeus eles acabaram proibindo os africanos de frequentar determinados espaços. E isso fez com que houvesse confrontos, né, entre tribos rivais, né? Um outro fator é no plano econômico. Por quê? Porque uma nação ela vai impor, né, uma economia baseada na agricultura extensiva. Economicamente, quando um país ele é dominado, ele é invadido por outro, a cultura daquele país ela acaba sendo destruída, né? Por quê? Porque vai entrar agora, vai ter uma oposição, uma imposição da cultura do dominante. A exemplo dos países africanos, tem países que perderam a sua língua mãe e adotaram o francês, o inglês, o português. Correto? Uma outra situação do imperialismo, uma outra consequência do imperialismo é no plano social, onde os colonizados vão ter uma perda de identidade das culturas. Aquilo que eu falei para vocês. Na verdade, o que eu estou falando para vocês é quando esse povo ele passa a obedecer a política, a cultura, os costumes, né, a língua do país dominante. E no plano cultural, nós vamos ter uma imposição da civilização ocidental nas colônias. Um exemplo disso, as elites locais, os filhos eles vão para a Europa, vão estudar em boas universidades, vão se instruir. Quando eles voltam ao seu país de origem, eles vão dar início ao processo de descolonização, de resistência ao colonizador. Isso aconteceu na África, isso aconteceu na Ásia. Então, mas por que vai haver, ou por que houve o imperialismo? Porque houve, né, uma corrida desesperada por mercados, novos mercados consumidores, por matéria-prima, por mão de obra barata. E isso vai gerar toda uma atmosfera de atrito que mais tarde vai deflagrar a Primeira Guerra Mundial. Isso começa em 1850 e em 1914 ocorre a Primeira Guerra Mundial, porque houve o quê? Houve um revanchismo entre as potências europeias nas colônias, e esse revanchismo vai ser tirado a limpo, né, no território europeu, ou seja, na Europa. Um outro fator, o imperialismo ele vai se dar
vai surgir a partir da Revolução Industrial. Por quê? Porque as indústrias europeias, elas precisavam de matéria-prima, elas precisavam de mercados consumidores para consumir os produtos que já estavam estocados. Então é a partir daí que vai surgir o imperialismo e as suas consequências. Até hoje a África, a Ásia, a Oceania, ela, principalmente a África ela ainda paga um preço alto pelo período que ela foi colonizada, pelo período do imperialismo. Com as economias estáveis, com o alto grau de miséria, é um continente muito rico, de uma população miserável, com uma série de desigualdades que ficaram como herança do imperialismo. Então, crianças, eu peço a vocês que tirem um tempo, dê uma lida. Vai estar tudo sobre a página 276. Eu desejo a todos um bom dia e até a nossa próxima aula. Tchau.